Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma unidade do nosso curso de Bacharel em Teologia e na disciplina de Introdução à Bíblia, nossa disciplina de Introdução Bíblica, onde temos aí procurado compreender o processo de formação das Escrituras. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco acerca da formação do Novo Testamento. Nós já vimos nas aulas passadas o processo de formação do Antigo Testamento e é importante deixar claro, queridos, que o mesmo processo, né, pelo qual passou o Antigo Testamento, onde nós vimos ali a revelação, a inspiração e a canonicidade, o mesmo vai se dar no Novo Testamento. Os mesmos critérios, o trabalho do Espírito Santo, a autoridade profética também vão estar presentes no processo do Novo Testamento. Mas aqui nós estudamos separadamente, porque nós precisamos entender que esse processo se deu em momentos distintos da história. E por isso é importante vermos de forma separada. No que diz respeito à relação dos dois livros, nós falamos que na relação dos dois testamentos, falamos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos se complementam-se, né? De modo que um não existe sem o outro, ou não faz sentido, não fica de forma plena e completa um sem o outro. Então, um exemplo disso é que no Novo Testamento nós vamos encontrar uma abundância de evidências acerca da autoridade reconhecida já no tempo de Jesus, na igreja do primeiro século, a autoridade atribuída aos escritos do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, esses escritos vão ser chamados de escrituras, profetas, né? A escritura sagrada. Então, não há dúvida quanto à sua autoridade. Se você ler, por exemplo, lá em Mateus capítulo 21, verso 42, leia também Romanos 11, 2, você vai ver que Jesus vai reconhecer a autoridade das escrituras sagradas. Paulo vai reconhecer ali em Romanos a autoridade dos profetas, né, citando ali o profeta Elias, e isso vai se dar em vários momentos. O próprio Jesus foi interrogado pelos fariseus e questionado acerca de qual lei era a maior, a mais importante. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz referência à lei mosaica e ele reconhece a autoridade disto, ok? Então, Harrison vai afirmar, por exemplo, que no tempo de Jesus já existia o Antigo Testamento na forma de uma lei completa, de uma coleção completa como nós temos hoje. Os 39 livros já eram ali plenamente usados e reconhecidos pela igreja. Nós já tínhamos aí nessa época do primeiro século a Septuaginta, né? Lembre-se que a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento hebraico, ok? Então, falando do Novo Testamento, que é o nosso conteúdo aqui da aula de hoje, nós vamos observar o seguinte, que como da mesma maneira que nós nos referimos já acerca do Antigo Testamento, a palavra cânon, ela significa padrão ou regra. Lembre que a palavra cânon vem daquela planta, um junco, que era utilizado até para extração do papiro, confecção do papiro. E era uma planta usada como régua, né, para aferir medidas. E por isso ela emprestou esse termo para se referir aos escritos ou às escrituras que eram dignas de autoridade para serem regra de fé para a cristandade, para a igreja, certo? Então, isso não só em relação à Bíblia, mas até em outras áreas, em outros escritos, um termo que foi usado para referir-se àquilo que era digno de autoridade ou padrão, um padrão a ser estabelecido. Então, Orígenes foi um dos primeiros a usar esse termo e ele vai empregar isso às escrituras sagradas, referindo-se a elas como aquilo que era uma regra de fé. E então, quando nós lemos no Novo Testamento, vamos ler, por exemplo, Paulo escrevendo
na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a instrução em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Uma pergunta importante aqui é: que escritura é essa a que Paulo se refere? Conscientemente, ele se refere ao Antigo Testamento. Ele não está se referindo ao que ele escrevia ou aos escritos do Novo Testamento, a menos que, na sua visão, algo já tivesse essa autoridade. Mas conscientemente a referência é aquilo que eles tinham, que a igreja tinha como reconhecido até aquele momento como escritura sagrada, e eram a lei, os escritos e os profetas. Então, ele não tinha em mente o Novo Testamento, ele não tinha em mente que aquilo que ele estava escrevendo fazia parte do processo de inspiração pelo Espírito Santo do Novo Testamento. Lembrando daquilo que falamos da revelação, Deus se revelou a sua vontade, revelou a sua palavra, e ele, pelo Espírito Santo, inspirou para preservar essa revelação homens sob a direção do Espírito Santo a registrar essa revelação a fim de preservar a autenticidade. Então, à medida que a igreja crescia, na época dos apóstolos, a igreja começou a colecionar certos escritos, cartas, sermões ou material de instrução para a igreja. Ela começa a colecionar certos escritos que, por fim, vão se tornar o Novo Testamento, um processo natural. A igreja recebia uma carta, ela lia, e essa carta era enviada a outra igreja, repassada a outra igreja. Colossenses, por exemplo, Paulo faz uma recomendação de que essa carta fosse depois enviada a Laodiceia, que ficava a poucos quilômetros ali de Colossos. Então, eles compartilhavam essa escritura, e nesse processo vai acontecer um processo meio que natural de seleção daqueles escritos que vão revelar a autoridade para a igreja. E quando Paulo escreve também, ele não tinha consciência de que os seus escritos seriam posteriormente considerados sagrados. Então, muita coisa foi escrita e a igreja começa um processo natural, conduzido, claro, pelo Espírito Santo, de seleção desse material. Então, como é que se deu esse processo? Como é que foi acontecer esse processo de seleção dos livros do Novo Testamento? Então, nós vamos ver que esse processo de inclusão de um livro no cânon do Novo Testamento passou por alguns critérios. Nós não sabemos exatamente quais foram os critérios que a igreja primitiva usou para escolher os livros do Novo Testamento. No entanto, pela arqueologia, pelos estudiosos da história da teologia, da história da igreja, todos chegam ali a 5 princípios, de forma mais unânime, 5 princípios que foram empregados para determinar se um livro era ou não divinamente inspirado no Novo Testamento e, portanto, digno de canonicidade. E aí esses princípios aqui são quais? Primeiro, esse livro revela a autoridade, ou seja, um livro, para ser reconhecido como divinamente inspirado no Novo Testamento, precisava revelar a autoridade divina, ou seja, esse texto, ao ler esse texto, isso parece que veio da parte de Deus, demonstra uma ação do Espírito Santo aqui. E isso estamos falando aqui em aspectos indiretos ou inconscientes, né? Mas a igreja precisava perceber uma autoridade daquele escrito. Da mesma maneira, o segundo critério a igreja reconhecia a autoridade profética, ou seja, esse escrito foi redigido, foi escrito por um homem de Deus. E o que caracterizava um homem de Deus? Não bastava ser alguém piedoso, temente a Deus, mas um fator importante: precisava ter sido um apóstolo. Exatamente porque a mensagem do Novo Testamento está firmada na mensagem de Jesus. Então, há um princípio na história que o fato
quanto mais perto aquela testemunha, quanto mais perto a testemunha do fato, mais digno de autoridade ela é. Então, quem detinha mais autoridade para falar dos ensinos de Jesus que não um apóstolo que conviveu com o próprio Jesus? Então, um livro, para ser divinamente inspirado, precisava ter sido escrito por um apóstolo ou pelo menos por um discípulo deste, por alguém que conviveu com um desses apóstolos. Então você vai ter Marcos e Lucas que não foram escritos por apóstolos, mas você vai ter alguns indícios de que Marcos tenha vivido alguma experiência no ministério de Jesus. Então não há muita clareza nisso, mas há indícios. Mas Marcos conviveu com Pedro, conviveu com Paulo. Lucas, da mesma maneira, participou nas viagens missionárias de Paulo e conviveu com alguns dos outros apóstolos. Então isso traz a autoridade apostólica para eles também, tá certo? Então um livro precisava revelar a autoridade divina, como vindo da parte de Deus, ser também profético, escrito por um homem de Deus, e terceiro, ele precisava ser autêntico. Os pais da igreja tinham uma prática de, em caso de dúvida, jogue fora. E isso acentuava então a validade do discernimento que tinham sobre os seus escritos, sobre a validade, né, do discernimento que tinham sobre os livros canônicos. Porque, como já citamos, a igreja recebia inúmeros escritos, não haviam apenas os livros do Novo Testamento, haviam outros escritos. E nesse sentido, a igreja ela reconhecia a autoridade de alguns e rejeitava outros. E é exatamente nesse sentido que a autenticidade vai estar presente, porque uma vez que se reconhecia a autoridade, a profecia daquele livro, então eles tinham segurança de que aquele material era digno de fé, serviria para a instrução em matéria de fé e de doutrina. Então porque ele revelava a autenticidade. Quarto lugar, era algo dinâmico, precisava ser dinâmico no sentido de promover mudança, porque a palavra de Deus é útil para o ensino, correção, instrução, injustiça, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, esse é o princípio. A palavra de Deus tem que transformar a vida. O propósito da Bíblia é mudar a nossa vida, não é simplesmente trazer conhecimento. E nesse sentido, um dos critérios era que o livro precisava vir acompanhado de poder e autoridade divina para transformar vidas. Ok? Se ler determinado escrito, aquele escrito mexia com o nosso íntimo, como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, mexe com a nossa alma, ele revela esse poder para mexer, impactar a minha alma. Então esse livro, se ele faz isso, ele detém uma característica de ser divino, ok? Ser dinâmico nesse sentido. E em quinto lugar, o livro foi aceito, guardado, foi lido, foi usado pela igreja. Por que isso é importante, meus queridos? A igreja, naquele princípio de que, em caso de dúvida, os pais da igreja jogavam fora, queimavam, a igreja fez um processo natural de seleção. Então, nós estamos falando que o cânon do Novo Testamento ele não foi algo definido num encontro, mas na história da igreja, desde o primeiro século, já da segunda metade do primeiro século, quando os escritos começam a surgir e transitar pela igreja, a igreja naturalmente já começa um processo de seleção indireta, nada formal, mas unicamente uma seleção dada pelo uso, pela guarda desse material no contexto da igreja. Então esse material foi lido, foi usado, foi guardado, foi recebido pelo povo de Deus como escritura sagrada. Quando você percebe que um livro ele detém essas 5 características, esses 5 princípios, revelava a autoridade divina,
profético escrito por um apóstolo ou alguém ligado a ele. Revelava autenticidade, era dinâmico para promover transformação e mudança de vida. Foi aceito, guardado e lido pela igreja. Esse livro, então, revelava um conjunto de características que atestavam que este material era vindo da parte de Deus, foi inspirado por Deus. Então, nós vamos ter alguns testemunhos internos da própria Bíblia, como do apóstolo Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós temos um testemunho de Pedro acerca dos escritos de Paulo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, Pedro diz assim: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Observe aqui que Pedro coloca os escritos de Paulo como sabedoria que Deus lhe deu, inspiração. Ele coloca estes escritos de Paulo na mesma igualdade ou no mesmo nível de autoridade dos demais escritos. Olha, ele diz, os instáveis torcem como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, esse é um testemunho interno do reconhecimento de parte daquilo que era a escritura canônica, né? A escritura sagrada. Paulo sendo reconhecido por Pedro. Interessante que Paulo e Pedro tinham muitas divergências, eram uma oposição a outra em muitos contextos, mas veja que Pedro aqui reconhece a autoridade profética, a autoridade divina dos escritos do apóstolo Paulo e recomenda aos irmãos que então ali tenham aquilo também com essa autoridade. Então, o fato básico para determinar a canonicidade do Novo Testamento foi a inspiração divina. Todos os critérios eram para atestar, aferir se aquela escritura era divinamente inspirada. E o principal teste da inspiração era a apostolicidade. Tinha que ter sido um homem, um discípulo, um apóstolo de Cristo ou alguém que tenha convivido com este, porque precisava revelar essa autoridade para que aquele escrito mantivesse a sua autoridade. Então, como é que vai se dar, ou quais razões para se ter um cânon do Novo Testamento? Se a igreja, naturalmente, ela já usava aquilo que revelava autoridade, por que precisar então de um cânon do Novo, ter uma relação ou uma lista que definia quais eram os livros do Novo Testamento? Existiram algumas razões ao longo da história que levaram a isso. Veja bem, a igreja naturalmente vai fazendo essa seleção e usando, mas uma definição de uma lista contendo os 27 livros só vai surgir no quarto século, ok? Né? O ano 0 ao ano 100 primeiro, o ano 200 segundo século, aliás, o ano 100 segundo século, o ano 200 terceiro, no século ali 300 é que nós vamos ter a definição, uma lista apresentada, não é uma definição, mas apresentada listas contendo os 27 livros, ok? Por que que isso acontece? Há 3 fatos que se destacam. Houve um herege chamado Marcião, no 2º século. Ele desenvolveu o seu próprio cânon e ele começou a propagar. Ele começou a divulgar que a escritura sagrada do Novo Testamento era unicamente aquela relação que ele tinha. E qual era essa relação? Ele excluía do cânon bíblico todo o Antigo Testamento, ele excluía os 3 evangelhos e reconhecia apenas Lucas como escritura sagrada, e ele reconhecia apenas Paulo como as cartas de Paulo como escritura sagrada. O restante do Novo Testamento ele ignorava.
Ele restringia a Lucas e as cartas de Paulo, certo? Então esse herege começa a causar uma série de problemas no segundo século, e a igreja precisava contrabalançar essa influência com o verdadeiro cânon das escrituras do Novo Testamento. Em segundo lugar, muitas igrejas orientais estavam empregando nos cultos livros que eram claramente espúrios. Então, trazendo para a prática do culto, para o ensino, para a doutrinação da igreja, material que não detinha autoridade e que continham muito conteúdo impuro e estavam ali causando problemas para a igreja. Então, isso requeria uma decisão concernente ao cânon do Novo Testamento. O terceiro fator que levou à necessidade do cânon é a perseguição. No ano 300 depois de Cristo, Diocleciano, o imperador, determinou a destruição dos livros sagrados dos cristãos. Ele lança uma sangrenta perseguição à igreja, aos cristãos, e determina a queima da Bíblia Sagrada, dos livros dos cristãos. Então, nessa perseguição, a igreja pensa o seguinte: eu não vou morrer por algo que não seja divino. Já que eu vou morrer, que eu morra por algo que de fato detenha autoridade divina. Então eles precisavam saber quais eram os verdadeiros livros. Então, nesse fato aqui de Diocleciano, interessante é que em 311 Constantino vai assumir a liderança do império e vai ter a sua conversão, e a partir de 311 a igreja vai passar a deixar de ser perseguida, e um dos editos de Constantino vai ser mandar confeccionar 50 Bíblias, né, para ser distribuído, usado ali no Império, ok? Então isso pouco mais de 10, ou cerca de 10 anos depois desse edito de Diocleciano. Então esses três fatos apontam para uma necessidade do cânon, certo? Então veja que os 3 primeiros séculos a igreja vai estar cercada por dilemas ali acerca da competição entre escritos divinos e não divinos, inspirados e não inspirados. E aí nós vamos ver alguns testemunhos que apontam para o reconhecimento daquilo que vai acontecer ao longo dos primeiros séculos, como reconhecimento de quais eram as escrituras sagradas do Novo Testamento. Nós temos alguns testemunhos do cânon do Novo Testamento. Por exemplo, Atanásio de Alexandria, em 367 d.C., ele vai apresentar a mais antiga lista de livros do Novo Testamento, como aqui nós temos, e essa lista fazia parte de uma carta em comemoração à Páscoa que ele envia a várias igrejas. E nessa carta ele reconhece e relaciona os 27 livros do Novo Testamento como nós temos. Veja, em 367. Mas nós vamos ter Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para o latim, a versão latina, a Vulgata Latina, em 383, onde ele traduz todos os 27 livros, né, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. A Vulgata Latina é a versão amplamente difundida e a base das traduções católicas, né? Policarpo, no ano 115, e Clemente, por volta da sua época também, referem-se aos livros do Antigo Testamento e do Novo com a expressão como está escrito nas Escrituras, demonstrando o reconhecimento do conteúdo que foi mais tarde incluído no cânon do Novo Testamento como Escritura Sagrada, e ele já faz isso já por volta do ano 110, 115 depois de Cristo. Policarpo foi um discípulo, né, de João o apóstolo. Justin Martyr, por volta do ano 100 a 160, referindo-se à Eucaristia, ele escreve numa dos seus textos o seguinte: e no domingo todo aquele que viver na cidade ou no campo se reuniam num só local, e durante o tempo que for possível leem-se as memórias dos apóstolos ou escritos dos profetas.
Então, quando o leitor termina a leitura, o presidente faz uma admoestação e um convite a que todos imitem essas boas coisas, tá certo? Então observe que ele vai aqui trazer um reconhecimento de como, da mesma maneira, os profetas eram reconhecidos como escrituras do Antigo Testamento, da mesma forma ele vai reconhecer que os apóstolos são aqueles que detêm autoridade em relação aos escritos no Novo Testamento. Um outro testemunho que nós vamos ter é o testemunho de Irineu. Irineu, ele viveu ali por volta do ano 180 e F.F. Bruce escreve acerca do significado de Irineu dizendo o seguinte: a importância de Irineu está no seu vínculo com a era apostólica e os seus relacionamentos ecumênicos. Educado na Ásia, aos pés de Policarpo, o discípulo de João, Irineu tornou-se bispo de Lyon, na Galícia, em Gália, melhor dizendo, e em 180 depois de Cristo, seus escritos confirmam o reconhecimento canônico dos 4 evangelhos. Irineu vai então reconhecer nos seus escritos os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Tessalonicenses, Timóteo, mas também Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito, 1ª de Pedro, 1ª de João. Veja que ele não vai incluir aqui a carta de Tiago, ele não vai incluir aqui a 2ª de Pedro, 2ª e 3ª de João, mas ele inclui o Apocalipse. Então ele vai fazer isso na contra a heresia. Então Irineu, ele no seu tratado escrito, ele deixa claro o reconhecimento desses escritos, mostrando aí um testemunho da autoridade desses escritos sagrados. Um outro testemunho é Inácio, bispo de Antioquia. Ele diz: não quero dar-lhes mandamento novo, tal como fizeram Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos. Então ele vai reconhecer a autoridade dos apóstolos. Então, meus queridos, caminhando para a parte final, preciso ficar claro que os concílios da igreja, quando eles vão se reunir já ali nos primeiros séculos, mas esse concílio não vai conferir nenhuma autoridade que os livros já não possuíssem. Isso é aquele princípio do uso, do guardar, do preservar. A igreja já reconhecia e atribuía autoridade a determinados escritos. Então, a igreja o concílio vai unicamente trazer uma definição daquilo que já acontecia, já possuíam essa autoridade. Ele vai simplesmente registrar a canonicidade previamente estabelecida por quem? Pela igreja. A decisão do sínodo de Hipona, de 393 d.C., foi repromulgada, reafirmada 4 anos depois, no 3º sínodo de Cartago. Então, apenas em 393 é que um concílio vai se manifestar reconhecendo os 27 livros do Novo Testamento como inspirados. Mas desde do 1º século, a igreja já começa a usar e ter esses 27 livros como aqueles que detinham maior autoridade em matéria de fé. Então, desde o concílio de Hipona, o concílio de Cartago, que promulga essa canonicidade, desde então não vai haver qualquer restrição séria aos 27 livros do Novo Testamento, nem por católicos, romanos ou por protestantes evangélicos. Todos de forma unânime vão reconhecer a autoridade desses livros, ok? Uma última questão aqui, meus queridos, é que além dos 27 livros existiram outros, e por isso a necessidade do cânon. Os outros são os apócrifos, e há vários apócrifos, muitos deles muito bons para que você leia e tenha um enriquecimento cultural e histórico de determinado período ou práticas da igreja no princípio. Então há inúmeros. Eu trouxe aqui apenas para citar
né, a epístola de Barnabé, a pastor de Hermas, o Didaquê, que são o ensino dos 12 apóstolos, Apocalipse de Pedro. Então, para mostrar que há inúmeros outros escritos, mas que não são reconhecidos como inspirados por Deus e por isso não são canônicos, não são definidos como inspirados por Deus, ok? Então há no seu material complementar outros materiais, outros textos para te auxiliar na leitura e no conhecimento desse assunto, tá bom? Não deixe de ler e de trabalhar aí, utilizar todo o material desta unidade para que você tenha aí um pleno conhecimento desse assunto da nossa disciplina, ok? Então, meu querido, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha tido aí um ótimo aproveitamento. Fique com Deus. Qualquer dúvida, faça contato comigo e que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém?